Pode se assentar. Irmãos, tem uma missão difícil, viu? É ministrar. Depois de tanta palavra pesada, fica difícil, né? E ainda eu falei, pastor, uma das batalhas é você ministrar uma conferência com um tema. E aí você não pode fugir muito. O pastor Silvio ensina a gente que a gente tem que pregar o tema do evento. Amém? Aí é um tema, tragam as suas vasilhas, que é um pouco limitado à Segunda Reis. Aí você fala assim, pastor, eu sou um dos últimos. Todo mundo vai pregar tudo que pode das vasilhas. Eu vou pregar o que depois? Aí eu fiquei procurando uma vasilha para mim colocar na história. E eu vou colocar uma vasilha aqui, irmãos. E eu quero uma licença poética para nem chamar de vasilha, chamar de bacia. Descendente de pernambucano, gente. Acho que pernambucano vai falar vasilha? Vai fazer, traga uma bacia, uma tigela. Então eu vou falar aqui de uma bacia. Amém? Eu quero falar, irmãos, de características de um filho, as características mais profundas de um filho, que é Jesus. Que Ele quer nos ensinar como ser como Ele. Irmãos, eu acho maravilhoso. Porque a Bíblia fala que uma das ações de Jesus mesmo expressa isso. Ele fala que Ele veio para revelar o Pai. Essa foi a forma como Jesus descreveu. Eu estou aqui para revelar o Pai. Mas como que Ele revelou o Pai? Não foi falando para nós, aquele é o Pai. Não. Ele veio revelar o Pai sendo filho. Nos ensinando como ser filho. E sendo filho, o Pai é revelado. Sendo filho, o Pai é apresentado aos irmãos que pensam que são órfãos. Eu gosto muito desse texto que diz que há um só Deus e Pai de todos. Todos são filhos de Deus. Só que tem alguns que pensam que são órfãos. E eu conheço o Pai. Quem conhece o Pai aqui? Qual é a nossa função? Pegar aquele irmão que acha que é órfão e falar assim, você está errado, você é meu irmão, você só acha que é órfão. Eu conheço o Pai, eu quero te apresentar para Ele. Então, irmãos, aqui nós estamos na conferência, amém? Conferência é um momento maravilhoso para falar com pastores. Ué, vocês não concordam comigo? Que é um ótimo... Porque aqui, irmãos, é reunião de pastor. Glória a Deus. Vamos ver se a gente sobe um pouquinho mais, aleluia. Irmãos, é reunião de pastor. Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que normalmente você não gosta de repetir o que o pastor pede, mas isso é para cravar no teu coração. Fala assim, você é um pastor. Tem alguns que não quiseram falar, que eu percebi. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a multidão está lá fora como ovelhas que não têm pastor. Então, se a multidão está lá fora como ovelha que não tem pastor, quem está aqui dentro são os pastores. E a minha oração é para que você invada a Dracena pastoreando ovelhas, pastoreando uma multidão. Então você está indesculpável, irmão, aqui é reunião de pastor. Você vai sair daqui entendendo isso, você é pastor. Você talvez não tenha o título, talvez temporariamente ainda o óleo não caiu. Você viu que maravilhoso foi hoje ordenar a pastora Tânia? E eu ainda brinquei lá em cima, eu falei, quantos litros de óleo que vai ser derramado? Mas foi bastante óleo derramado. Glória a Deus, pastora, seu ministério vai ser um marco para a sua geração. Nós somos uma multidão de pastores, irmãos. E aí Jesus veio nos ensinar como, sendo filho, pastorear. Porque, irmãos, eu sei que nós temos um tema, mas eu não consigo deixar de falar de algo que está afetando meu coração essas semanas. Pastor Rogério, a gente compartilha algumas coisas sobre a nossa igreja, lá local de Santo André, e meu coração está queimando por isso. Irmãos, nós precisamos ser apaixonados por gente, apaixonados por nossa visão. Nós somos uma igreja em célula, sabe por quê? Não é porque é um método, é porque a forma, a maneira que Deus escolheu para colocar um caminho para que a gente pareça mais com Ele e ame. Ame gente, ame pessoas.
primeira ação do ministério de Jesus não foi multiplicar, transformar água em vinho. A primeira ação de Jesus não foi multiplicar pães, não foi ressuscitar morto. A primeira ação do ministério de Jesus foi chamar pessoas, fazer discípulos. Por quê? Jesus falou assim no seu interior: não adianta eu ter toda a autoridade, todo o poder, se eu não tiver quem aprenda comigo. Primeira ação de Jesus: vou ter gente que eu possa investir para que ele aprenda a ser como eu sou. E aí ele foi chamando discípulos. Ao longo do caminho ele foi chamando discípulos. E aí, irmãos, eu quero entrar no texto que mostra essa revolução que Jesus veio fazer. Porque até então, o povo estava acostumado com um pastoreio, uma liderança, um reinado, que a ação era subjugar, era agir com força. Eram reis que traziam morte, e trazendo morte pegavam os despojos, e era aclamado pela população porque ele era um rei duro, que subjugava nações. E aí vem Jesus mudando toda a história e confrontando esse estilo de liderança religiosa e farisaica, que a morte, a dor, a imposição era aquilo que era valorizado. E aí vem um líder que fala: não mato mais, agora eu morro. E aí vem um líder que fala assim: agora a minha arma mais poderosa não são o exército, é o amor. É um rei, é um líder, é um filho de Deus que veio trazer uma confusão para os parâmetros do mundo natural. O que era glorioso? O povo cantou para Davi, para Saul. Falava assim: Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Por quê? A imposição de força, a dor, a morte era algo valorizado entre os homens. Aí vem esse Cristo que fala assim: agora o líder não mata, o líder morre. Ah, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque as características desse filho fascinante, que ele veio nos ensinar para que a gente possa pôr em prática, é que agora eu não mato, mas eu morro. Porque agora eu não sou tirano, mas eu amo. É essa característica maravilhosa que Jesus veio nos ensinar e trazer loucura para aquilo que é padrão social, humano, político. Ele veio trazer uma revolução. Irmãos, e nós como filhos, nós somos chamados a criar essa revolução. O Senhor quer quebrar nesses dias seu padrão de relativismo, seu padrão natural, e quer te levar a se apresentar como um filho que ama em vez de subjugar, que morre em vez de matar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O Senhor não está procurando pessoas habilidosas, o Senhor está procurando filhos maduros. Só que maturidade não é aquele que está pronto a ser promovido. O filho maduro é o filho que está pronto para morrer. Deixa eu te falar, irmãos, padrão de maturidade de Deus, ele não está procurando filho para promover, ele está procurando filho para matar. Eita, pai, agora ficou duro, hein? Mas não foi isso que ele fez com Jesus? Jesus não é o nosso padrão de glória. Nosso primeiro padrão de Jesus é de entrega. Então, o Senhor quer nos ensinar como amar se entregando. E se entregando, aí então nós encontramos glória. As pessoas olhavam para Jesus na cruz e falavam assim: olha lá, fracassou. Falou que era o Filho de Deus, está morto agora, pregado no madeiro. Mas a cruz para Jesus era o motivo da sua glória. Se eu pudesse entender o coração de Jesus naquela hora, a dor física era mostrada, mas o interior dele era exultando, porque eu terei uma multidão de irmãos para apresentar para o meu Pai. As pessoas olhavam a cruz como derrota, Jesus mostrava a cruz como sua glória. Esse é o padrão de um filho maduro. Nós precisamos ir para esse lugar, irmãos. Jesus não está procurando exaltar o teu ministério. Tudo que nós estamos fazendo é para glorificar o Filho. E aí eu vou entrar no texto que eu preciso pôr uma bacia agora. Olha só, irmãos, qual foi a forma que Jesus encontrou para nos dar um ensino final? Nós estamos aqui para influenciar pessoas, irmão. Tendo cargo ou não, você é um líder.
tendo o título ou não, você lidera. E agora nós vamos ver o padrão de liderança de Jesus. Olha só, verso 1 de João 13. Vou fechar aqui, vou acompanhar com vocês, para a gente ler o mesmo texto. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que era chegado a tua hora. Ó, irmãos, entra na história comigo. Jesus sabia que a morte dele estava chegando. Como que seria seus dias sabendo que as suas últimas horas de vida era aquilo que você estava desfrutando? E aí Jesus, eu amo ajuntamento, irmãos. Eu gosto daqui nas conferências. Eu gosto do povo reunido, é maravilhoso. Mas Jesus, quando sabia que a hora dele estava chegando, ele não marcou, irmãos, uma festa de multiplicação. Ele não marcou um workshop. Ele não marcou nenhuma conferência. Ele marcou um jantar. E aí ele reuniu 12 discípulos para mostrar o padrão de um filho e impactar a tua vida. Você está sentado participando dessa conferência porque esses 12 aprenderam um padrão de filiação do céu e atingiu nossas vidas. Olha o poder de um filho que entendeu o papel dele no reino. Milhares de anos depois, nós estamos impactados por esse filho que entendeu o seu coração. Jesus, sabendo que era chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu já te dar um primeiro padrão aqui, irmãos. Eu vou tentar pregar bem pastor Silvio, vou dar 3 passos, tá? Primeiro passo para uma influência de um filho, para uma característica de um filho desejável, fascinante, que influencia pessoas. Você está proibido de liderar pessoas que você não ama. Amar é o padrão do céu para ser filho. Se você, irmão, eu vou te falar. Gente cura gente. Jesus deixou isso bem claro. Quando ele recebeu a notícia de que João Batista tinha morrido, seu primo, ele ficou triste. Aonde ele foi se curar? Com a multidão. Gente cura gente. Se for para ser só um número no seu relatório, se fosse só para ser mais uma agenda no seu dia, irmãos, Paulo ele deixa isso bem claro. Ele falou assim: de que adianta fazer tudo isso se eu não tiver amor? Não vale de nada. Eu posso entregar minha vida para ser consumida, não vale de nada se eu não amar. Então você está proibido de liderar pessoas que você não ama. Pastor, então se eu não amar eu vou entregar? Aí está a chave. Como que Jesus amou? Tendo amado os seus, amou-os até o dia que ele foi na célula, até o dia que ele trouxe visitante, até o dia que ele trouxe gente para o encontro, até o dia que ele fez a picanha, que ele convidou para a pescaria. Não, irmãos. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Você não ama porque é um mandamento, você ama porque você é constituído de amor. É quem você é, não pode ser tirado de você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quantas mães tem aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para as mães, porque na maternidade, o trabalho do pai às vezes é mais difícil que o da mãe. Por exemplo, eu vivi um período quando Samuel nasceu, ele teve muita cólica. E aí quando ele começava a chorar, eu pegava ele e falei: vou resolver. Tó, Lilian, trabalho árduo do pai. Samuel está chorando, dá um jeito aí. Mas a mãe acaba passando uma fase mais difícil nos primeiros momentos de maternidade, não é verdade? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos dias, me responda com precisão. Levanta a mão uma mãe aí. Mãe Leusa, pronto, vou pegar a pastora. Pastora, quantas horas você deixou de dormir para cuidar dos seus filhos? Número preciso eu quero saber. A professora de matemática, pastora Raquel, quantas horas você deixou de dormir para cuidar da Ana Laura? Você sabe por quê, irmão? Sabe o que eu percebi no amor? O amor não sabe fazer conta. Amor é um sentimento meio burro. Sabe por que você não sabe, pastora Eleusa, quantas horas? Porque amor não cobra na frente.
O amor não faz para ter retorno. O amor não faz porque espera um resultado. O amor simplesmente ama. Se você ama os teus até o fim, você não vai esperar ele dar resultado para ser amoroso com ele. E você não vai se frustrar no dia que ele pisar na bola, porque você não faz esperando nada em troca, você faz porque você é constituído de amor. E amando os seus, mesmo quando ele pisa na bola, você vai amar até o fim. Então, irmãos, primeiro mandamento aqui, primeira característica de um filho que é fascinante, que você deseja ser igual: ame até o fim. Pastor, cadê a bacia? Vamos andar, irmão, vamos lá. Verso 2. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Eu acho interessante, porque a primeira característica era amar até o fim. Aí Jesus, na oração sacerdotal, ele fala assim para o Pai: Pai, nenhum dos que me deste se perdeu. Nenhum, a não ser o que estava destinado à traição. Aí você vai falar assim: pastor, é difícil viver isso. Mas se você amar até o fim, você não determina o fim. Então nenhum dos que Deus te der, se você amar até o fim, você vai perder. Se a pessoa fala assim: ah, pastor, eu escuto às vezes: oh, mas eu servi tanto naquela igreja, eu servi tanto, eu lavava banheiro, eu liderava a célula, eu cantava no louvor, ninguém me reconheceu. Então fez por amor, irmãos, porque amor não espera nada em troca. Nada em troca. É o coração que faz, pastor Josafá, porque é constituído de amor. Deus, ele é amor. Se você é filho, você é feito de amor também. Sabendo que o Pai confiara em suas mãos tudo, e que ele viera de Deus, voltava para Deus, Jesus tinha essa consciência: tudo o que existe, existe por mim. Olha o nível. Se o sol brilha, brilha por ele. Se os peixes nadam e fogem dos rios de Panorama, fogem por Jesus. Viu, pastor Josafá? Tudo é feito por ele, através dele, para ele. E ele sabia de tudo isso. É importante eu salientar isso. Por quê? Porque olha só, ele levantou-se da ceia, tirou o vestimenta de cima, tomou a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia. Entrou a bacia, já cumpri o requisito do tema da conferência. Deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha, irmãos, que interessante. Segunda característica que eu vejo de um filho que é fascinante, que é empolgante. Jesus, ele veio revelar o Pai, nos ensinando como ser filho. Ele era irmão desses discípulos. Ele mesmo deixa isso, ele fala assim: ó, não te chamo mais de servos, mas te chamo de amigos. Eles tinham uma relação, irmãos, profunda de intimidade. E aí a gente tem um falso pudor e pensa assim: não, mas Jesus tirou só a parte de cima, só a túnica. Não, Jesus se despiu, porque você vai concordar comigo que as vestes da época eram uma túnica, uma capa, e essa túnica eles com um cinto cingido. Então Jesus se despiu na frente dos discípulos, colocou uma toalha e lavava os pés. Ele está falando, irmãos, de acesso. Tirar a capa, tirar a túnica, está falando de acesso. Nós temos um padrão de honra que eu questiono um pouco. A honra bíblica, ela não é de cima para baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Jesus honrando os discípulos e não os discípulos honrando o líder. Se eu sou um filho maduro, eu entendo que o meu papel agora não é ser honrado por ninguém, mas é se colocar na posição de honrar. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele está falando aqui, olha, ele tirou a sua túnica, se despiu, ficou totalmente nu. E você não fica nu na frente de qualquer pessoa. O marido fica na frente da esposa, a esposa na frente do marido. Os filhos por um determinado momento, e depois de uma certa idade nem mais. Então isso está falando de ser verdadeiro, transparente,
acesso. Vou te falar, irmãos, a gente pensa que acesso, transparência, intimidade é um discípulo que se aproxima do líder e fala com ele, e abre o coração. Mas às vezes você vai perceber que por muito tempo o seu discípulo não tem intimidade com você. Você caminha muito tempo com o líder, liderando com uma quantidade de membros, mas não tem acesso ao coração. Sabe por quê, irmãos? Suas relações com ele talvez estão sendo vestidas de uma túnica. Talvez você não está conseguindo acessar o coração do teu irmão e ser esse líder, ou esse irmão, esse filho de Deus fascinante, que empolga e que as pessoas querem ser igual, porque talvez suas relações com ele estão sendo uma relação vestido de capa. Moisés, quando ele chega diante da sarça, a voz da sarça diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque isso aqui é terra santa. E aí, o tempo passa, a obra de Jesus nos ensina que agora ele não habita mais em templos constituídos por mãos humanas. A habitação do Senhor é a morada predileta dele, sou eu e você. E aí, eu estou me relacionando com o meu pastor, com o pastor Rogério, que é terra santa, que é a habitação do Senhor, mas quando eu vou me relacionar com ele, eu vou com sandália nos pés. Eu não tiro meus calçados para sentir, para ter intimidade, para ter o toque, para pôr o pé, para ter o calor. Nossas relações não podem ser baseadas, irmãos, como família, num ambiente distante, sem acesso, onde as minhas relações são cobertas de uma proteção. Eu sei que a gente cria, irmãos, facilmente altares, deuses, sem perceber. Todo mundo está apto a liderar aqui, irmãos. Todo mundo. Mas às vezes a gente cria na posição de líder esse altar que traz separação. É a minha relação com os membros da minha família, da minha igreja, calçado. Quando ele é terra santa, eu preciso tirar a sandália dos pés para pisar nessa terra. Minha relação com ele não pode ser uma relação distante, fria, dura. É Jesus tirando a capa. Você vai concordar comigo numa coisa. Jesus tinha muitos bens, não é isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala? Pelo contrário, né? Jesus mesmo fala assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas ele tinha uma única coisa valiosa: a capa. Pastor, mas como que você sabe que era valiosa? Não, era valiosa, porque os soldados deitaram sorte sobre a capa. Eles lançaram sorte para ver quem ficaria com a capa. Era o único bem valioso que Jesus tinha. Mas o que ele fez? Tirou. Quando ele tira a capa, sabe o que ele está falando? No que não me importa o que eu tenho, importa para mim é quem eu tenho. Quem eu tenho. Irmãos, não importa você ter um carro bom se você não tem quem você possa levar para um culto, para uma célula. Não adianta você ter um palácio se você não puder encher de gente, fazer aquele churrascão, pastor Fábio, juntar os pastores, juntar os líderes, fazer evento de colheita. Eu vejo lá a casa do pastor Fábio, essa é a nossa referência. Ele não precisa de muito motivo para fazer um churrasco. A gente faz churrasco às vezes no domingo porque é véspera de segunda. Lucas e Ana Laura, evento de colheita, onde que vai ser? Casa do pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa o que eu tenho, importa quem eu tenho. Irmão, seu coração tem que queimar por pessoas, tem que ser apaixonado por gente. Jesus mostra esse padrão relacional. Então, se você está numa igreja, eu vou ser ousado aqui em falar, pastor. Se você está aqui na igreja, está na supervisão, e não ama estar com gente, tem uma coisa muito errada em você. Você precisa de aconselhamento urgente, você precisa de gabinete, você precisa de tudo. Gente cura a gente nasceu para amar pessoas. Esse é o padrão do céu. Esse é o padrão de Jesus. Aí ele tira a sua capa para falar assim, ó, você tem acesso. Você pode chegar. Eu quero tocar no teu pé sujo. Eu quero pôr a mão no teu pé sujo. Aí, olha só, irmãos. Eu vou cumprir meu horário. Pedro fala para Jesus o quê? Senhor, tu me lavas os meus pés.
E a gente tem uma ideia teológica, tem várias linhas teológicas, mas a gente tem uma que não é a que a gente mais valoriza. Você sabe, a gente fala assim, não, Pedro queria poupar Jesus. Não é isso, irmãos. Pedro queria se poupar. Era isso. Ele está falando assim, se o meu mestre lava pés, eu também vou ter que lavar. E eu não quero fazer isso. Eu quero ser aquele que é conhecido porque multiplica pães. Eu quero ser aquele que é conhecido porque ressuscita mortos. Mas eu não quero ser aquele que lava pés. Eu não quero ser aquele que toca em pé sujo, a água está preta. Aí olha só o que Jesus fala. Pedro estava querendo se poupar. Pedro era aquele cara que queria salvar o Salvador. Jamais o Senhor vai para a cruz. Deixa eu salvar o Salvador. É isso que Pedro está falando aqui. Mestre, o Senhor vai lavar meus pés? Ele estava com medo, irmão, de ter que tocar em pé sujo. Ele estava com medo de ter que ir para uma cruz. Mas quando Pedro teve revelação, morrer numa cruz para ele foi o motivo de maior honra. A ponto de ele falar assim, eu nem mereço. Eu queria salvar o meu Salvador, mas quando eu entendi a glória que é ser filho como Ele, ter o mesmo acesso que Ele, eu não sou nem digno de morrer como meu Salvador. Me crucifica aí de ponta cabeça. Olha só a prova disso. Ele fala, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. O que ele falou? Você vai entender daqui a pouco, Pedro. Você não está entendendo agora, mas você vai entender daqui a pouco. Aí olha só, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Não tinha entendido nada. Jamais o Senhor vai me lavar os pés, porque tinha níveis de escravos. Tinha um escravo que tinha dívidas, então ele se tornava escravo para poder pagar suas dívidas. Tinha um escravo letrado, que era aquele, irmãos, que já era interessante para o Senhor ter um escravo letrado, porque ele ensinava aos filhos dele a ler, ele cuidava das finanças do seu senhor, então era interessante, mas tinha um nível mais baixo de escravo, que a única coisa que ele fazia era lavar pés. Jesus, ele se colocou no nível do escravo menor, porque ele está falando assim, ó, vocês valorizam um reinado humano, mas reinar nesse mundo para mim é tão vergonhoso quanto lavar pés. Eu vou te falar, ser rei nesse mundo caído não tem valor. É melhor ser o escravo menor nesse mundo e reinar num reino inabalável que não terá fim. Aí ele fala isso, nunca me levará aos pés. Respondeu-lhe Jesus. E aí Pedro entende. Se eu não te lavar os pés, Pedro, então nós não temos comunhão. Jesus era o filho mais amado. E ele falou assim, você sabe por que eu lavo pés, Pedro? Não é porque eu quero receber glória, é porque eu preciso de você, irmãos. Você sabe por que nós temos que lavar pés uns dos outros? Nós precisamos, irmãos. Já contei isso lá em Santo André, contei para algumas pessoas. Uma semana, pastor Jafá, que eu estava mal, coração pesado, a ponto de eu chegar a conversar algumas coisas com a Lília e falar assim, eu estou me sentindo um baita de um hipócrita. Estou mal, porque eu prego uma coisa, mas na prática está difícil de pôr. Eu falo que eu tenho que amar o meu irmão, mas o meu irmão, quando ele me fere, eu não consigo entregar esse amor para ele. Estava mal, pastor Jafá, estava me sentindo o maior fariseu do mundo. Aí o João, filho do pastor Rogério, estou falando até porque ele me autoriza a falar, né? Ele fala assim, meu pastor, ele sempre fala assim, Santo Alan, pastorzão. Nesse dia ele mandou uma mensagem assim, meu pastor, aí eu senti um tom, falei, tá estranho, né? Aí ele falou assim, tô mal, você consegue me atender? Aí eu falei assim, pô, ele tá mal e eu tô mal, o que eu vou entregar para ele? Aí eu pensando assim, ele vai pensar lá na frente. Eu falei assim, não, beleza, João, tranquilo, vamos marcar. Aí ele falou assim, dá para ser hoje? Aí eu senti a necessidade. Aí eu falei assim, amém, João, pode ser hoje. Aí ele falou assim, pô, mas tá mal. Eu falei, mas eu entendi. Jesus quer me curar. E quando Ele quer curar, quando Deus, guarda isso no seu coração, quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas e era bom. Mas quando Ele fez o homem,
Deus viu que era muito bom. O homem é a expressão da bondade de Deus. E aí Deus amou o mundo. Mas quando Ele quis expressar a plenitude do seu amor, Ele mandou um filho. Naquele dia Jesus falou assim: eu vou te mostrar o quanto eu te amo. Eu vou te mandar um filho. João, chama teu pastor. Jesus, quando Ele quer mostrar o amor dele por nós, Ele sempre vai mandar um filho. Sempre. Por isso eu não posso liderar de qualquer forma. Por isso eu tenho que amar os meus até o fim. Porque quando eu estou com a minha célula, sabe o que eu estou vendo? O quanto Jesus me ama. Quando eu estou reunido no meu culto, de domingo, com o meu pastor, com a minha família, eu estou vendo o quanto Jesus me ama. Quando eu chego aqui em Dracena, sabe o que eu vejo, irmãos? Eu sou amado demais. Jesus me ama colocando filhos no meu caminho. Aí Ele fala isso para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Nós não vamos poder ser família. Pedro, então... Aí Ele fala assim, ó, continua. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele entendeu que ele tinha sido lavado. Ele entendeu que a comunhão existia. Porque só quem entende que foi lavado vai ter coragem de tocar em pés sujos. Quando você entender que você foi lavado, sua primeira ação é tirar sua capa, pegar a bacia, a toalha e amar até o fim. Mas o pé está sujo, a água está preta, mas é até o fim. Isso não vai ser fardo, não vai ser dor. Para a gente ir para o final. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, porque os pés é o único lugar que toca esse mundo caído. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, pode estar limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Irmãos, olha que fantástico isso. Esse é o último ponto. O louvor pode ir até tomar o seu lugar. O livro de João tem alguns textos que eu acho que a gente tem que morar dentro desse texto. João 3 é um texto que você tem que morar lá. O livro de João, por várias vezes, as pessoas declaram Jesus como Senhor e Mestre. E ele diz assim: tu me dizes. Em momento nenhum ele se declarou Senhor. Eu, sinceramente, pastor, se eu tivesse que me declarar Senhor e Mestre, seria quando o mar estivesse agitado e eu acalmava as águas. Aí o povo se impressionava e falava assim: eu fiz isso porque eu sou Senhor e Mestre. Eu faria nessa hora. Ou então quando eu falasse assim: Lázaro, sai para fora. E aí o Lázaro sai lá com as faixas, tudo torto, se recompondo. Aí eu ia falar assim: você viu lá? Eu fiz porque eu sou Senhor. Mas o único momento em que Jesus declarou: eu sou o Senhor e Mestre, foi no momento de maior servidão. Foi lavando pés. E ele fala assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e diz bem, porque eu sou. Eu sou aquele que veio para servir. Jesus está procurando filhos maduros. Jesus está procurando aquele, não filhos para liderar, mas é aquele que pode ser liderado. Filhos que querem liderar, me entenda bem, isso é pergunta. Quem pode liderar, irmãos? É pergunta de imaturo. É a pergunta dos discípulos: quem que é maior, Senhor? Quem que é o grande no reino? Jesus está procurando filhos que podem ser liderados. E sendo liderados, entendem que o único caminho que nós temos é servir. O maior de todos serviu. Eu encerro. E quando eu falo lá em Santo André que eu vou encerrar, todo mundo fala: obrigado por vocês serem tão voluntariosos. É tão natural agora. Foi muito natural. Mas eu encerro com... Aê, vocês estão aprendendo. Eu encerro contando uma ilustração. Certo dia, um filhote de camelo chega para sua mãe e fala assim: mamãe,
eu tô mal. Aí a mamãe Camelo fala assim, por que, meu filho? Aí ele olha e fala assim, eu tenho uma pata tão feia, tão esquisita. Eu vejo a pata do cavalo, ela dobra tranquila, a minha pata é tão comprida, tão longa, um casco estranho, eu tô mal, mamãe. Aí a mamãe Camelo fala assim, meu filho, você é perfeito. O Senhor te fez com pernas longas para poder aguentar as longas distâncias nos caminhos de areia do deserto. Você é normal, meu filho. Passa-se uns dias, esse camelo, o filhote, fala assim, mamãe, eu tô mal. Aí ela fala assim, por que, meu filho? Você viu minha barrigona? Uma barriga enorme. Eu tomo água uma vez só e aí eu fico com a barriga cheia, grande. Aquela coisa horrível, o cavalo não é assim, a zebra não é assim, eu tô mal, mamãe. Aí ela fala, meu filho, você é normal, você é perfeito. O Senhor te fez assim, para que as longas jornadas do deserto, você pudesse acumular água e não sentir sede, e cruzar dias o deserto e caminhar sem que você desidrate. Você é perfeito, meu filho. Passa mais uns dias, e esse filhote fala assim, mamãe, eu tô mal. Aí ela fala assim, por que, meu filho? Você viu meus olhos? Tem os cílios tão compridos, eu fico piscando lento, e esses cílios enormes, eu vejo a onça, o leão, eles não são assim, eu tô mal, mamãe. Aí ela fala assim, meu filho, você é perfeito. O Senhor te fez com cílios compridos, para que quando você estivesse no deserto, as tempestades de areias viessem, você não ficasse cego, você pudesse proteger, você pudesse cruzar as tempestades de areias tranquilo. Você é perfeito, meu filho. Aí ele falou assim, mamãe. Ela falou, o que é, meu filho? Só mais uma pergunta. Se Deus me fez perfeito para estar no deserto, por que nós estamos aqui nesse zoológico? É essa pergunta que eu quero fazer para você. Deus te fez perfeito para amar e viver num lugar de comunhão e família. Por que você está travado? Por que você está preso em lugares que te limitam? O Senhor quer tirar todo obstáculo na forma de enxergar quem você é. Esse filho fascinante que nos atrai, nos mostra que nós podemos ser para alguém esse mesmo filho fascinante. Minha oração para você nessa noite é que os muros desse zoológico que te tiram do lugar que Deus colocou você para habitar sejam rompidos agora. Deus te fez para amar pessoas. Deus te fez para ser esse filho fascinante, que empolga, que ensina o caminho em direção ao Pai. Se você quer ser esse filho, eu no seu lugar saía daí e se jogava aos pés do Senhor, porque eu não quero viver mais preso em um ambiente que não é meu. Só quem tem consciência que foi lavado pode tocar em pés sujos. Você foi lavado. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu quero que você ore ao Senhor. Um dia o nosso clamor foi: dai-me filhos. E às vezes era porque a motivação é ver o prédio cheio, multiplicar células, atingir alvos. Mas nessa noite, o clamor de filhos é para que eu possa amar o meu irmão, para que eu possa ser a expressão desse filho fascinante. Rende o teu coração ao Senhor nessa noite. Cristo, manso e humilde.